E aí pessoal, tudo bom? Voltamos com mais um vídeo aqui sobre métodos numéricos, resolução de sistemas lineares. Hoje a gente vai falar sobre o método de Gauss-Seidel. Antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de recomendar que vocês assistissem ao vídeo do Gauss-Jacobi antes de ver esse daqui, tá bom? Porque eles são bem parecidos, é só uma pequena diferença no código que vai mudar. O código é praticamente igual, tá bom? Então assiste lá, só para ter uma base. Eu vou falar um pouquinho aqui, né? Eu vou dar um exemplo, vou mostrar onde é que está a diferença e aí a gente já parte para implementação do código, tá bom? Então vamos lá, a gente tem o nosso sisteminha aqui, né? Só que dessa vez eu não chamei de XYZ, eu chamei de X, o X1, X2, X3, tá bom? A gente tem o nosso sistema, a gente recebe um vetor solução inicial que o usuário nos passa, a gente também recebe, eu esqueci de colocar aqui, vamos colocar agora o número de iterações, né? Que a gente vai fazer pelo método e aí a gente começa a executar o nosso algoritmo, tá? Qual que era a primeira coisa que a gente fazia lá no Gauss-Jacobi? É isolar a variável de cada linha, né? Então na linha 1 a gente isola o x1, na linha 2 o x2, na linha 3 o x3, na linha 4 o x4, na linha 5 o x5, na linha n xn, beleza? Então aqui é o primeiro passo que a gente isola, né? A gente vai isolar, o que está acontecendo aqui? Voltou. A gente vai isolar. E aí, a partir do nosso vetor inicial, nosso vetor solução inicial, nós vamos encontrando os valores, né? E usando nas próximas iterações. Tá, mas onde que está a diferença? Porque até agora está igualzinho o Gauss-Jacobi, né? A diferença está aqui, ó. Veja bem, quando a gente calcula o x1 ele depende de x2 e de x3, né? Então a gente usa os valores de x2 e x3, só deixa eu colocar aqui para ficar mais visual. X1, X2, X3, X4. A gente usa os valores de X2 e X3 na formulinha do X1 e a gente descobre o X1, beleza? Só que quando nós formos calcular o X2, o X3 e o X4, nós não vamos usar os valores iniciais. Por exemplo, o X2 ele depende só de X1. Tá vendo? Lá no Gauss-Jacobi, a gente ia colocar o valor de x1 do vetor solução inicial, né? Mas dessa vez a gente já vai usar a gente vai usar o valor de x1 já atualizado. A gente vai usar esse valor aqui, tá bom? Esse valor que a gente achou na primeira iteração. A gente não vai esperar chegar na segunda iteração para usar o valor, beleza? A gente já vai usar na mesma iteração. Então aqui eu descobri x1, descobri x2. Vamos olhar para o x3. O x3 depende de x2 e x4, né? O x2 eu já descobri, né, nessa iteração. Ele é menos 0,1875. O x4 ainda não. Então o x2 eu não vou usar aqui. Eu vou usar esse valor que eu usei aqui, tá bom? Que eu coloquei aqui. E o x4, como eu ainda não, eu não calculei, né? Eu vou ter que usar o do vetor da solução inicial, que é o que vem antes, né? Beleza? Então essa aqui é a diferença. Então, ficou claro? Eu espero que tenha ficado. E aí para a próxima iteração, né, a gente usa todos os valores já atualizados. Mas todas as vezes que nós formos entrar numa iteração, a gente vai calcular o x1 e a gente não vai esperar outra iteração para usar o valor que a gente achou. A gente já vai usar na mesma iteração, beleza? Essa aqui é a diferença. O Gauss-Seidel, se eu não me engano, ele é uma tentativa de acelerar o método de Gauss-Jacobi, beleza? E mais um comentário aqui antes da gente começar. É o seguinte, como o Gauss-Seidel, assim como o Gauss-Jacobi, é um método iterativo, ele tem que ter um critério de convergência, né? Ele vai ter que ter um critério de convergência. E eu já gravei o vídeo do critério de linhas, né? O critério de linhas serve para o Gauss-Jacobi. Para o Gauss-Seidel, o critério de convergência se chama critério de Sassenfeld, beleza? Eu não vou programar nesse vídeo aqui. Eu vou programar, assim como eu fiz com o Gauss-Jacobi, em outro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso programinha aqui. Vamos definir a nossa função, né? def Gauss-Seidel. Gauss-Seidel recebe quem? Recebe a matriz A dos coeficientes, o vetor coluna B, que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? O vetor coluna B. O vetor solução, né, que a gente começa, vetor solução, e o número de iterações, né? Iterações. Beleza. Qual a primeira coisa que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma variávelzinha que se chama iteração, que ela vai ser igual a zero. Para quem assistiu os meus primeiros vídeos, né, de métodos numéricos para encontrar raiz,
de função. Quem assistiu o Gauss-Jacobi já sabe por que eu crio essa variável. A gente cria ela para a gente controlar o nosso loop, né? Iteração menor que iterações. E a cada iteração a gente acrescenta uma unidade na variável iteração até que ela fique igual à variável iterações, e aí eu dou um break no meu programa, né? Eu retorno o resultado que ele encontrou, beleza? Ok, a segunda coisa que a gente vai fazer é acessar. Até agora tá tudo igual, né? Tá igual o Gauss-Jacobi, tá igual o escalonamento de Gauss, né? Eliminação gaussiana com pivoteamento. A gente vai acessar as linhas da matriz for i in range de len de A, né? Vamos lá, beleza. Qual que é a coisa que a gente vai precisar fazer? Para quem assistiu o Gauss-Jacobi, o que a gente fazia? Toda vez que a gente entrava na linha, a gente atribuía, o x vai ser a nossa solução, beleza? Esse x ali vai ser o x1, o x2, o x3, ele vai ser tudo isso aí, tá bom? A cada iteração. O que a gente fazia? A gente atribuía a ele o valor do b na linha i, que seria tipo 1, né? Seria o 1 aqui no caso. Então o x1 começa sendo igual a 1. E aí a gente vai acessar cada elemento da linha, né? Da primeira linha, na segunda iteração da segunda linha, assim por diante, e vai subtraindo, né, do nosso x, tá bom? Isso é mais fácil de visualizar aqui do que eu falar. Seria mais fácil mostrar numa lousa, mas eu não tenho uma lousa, né? Mas eu acho que quem veio procurar esse vídeo aqui já sabe como é que é o funcionamento do Gauss-Seidel, beleza? Então a gente vai acessar as colunas da linha, né? Então for i in range, como a matriz é quadrada, eu vou usar o len de A de novo, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, vai ser x menos, o x recebe ele mesmo, menos quem? Menos o A na coluna I, não, na coluna não, desculpa, na linha I, na coluna J, beleza? Só que tem um detalhe, assim como no Gauss-Jacobi, se eu deixar desse jeito aqui, o que ele vai fazer? Ele vai usar esse número aqui, né? Só que lembra, eu não posso usar os números da diagonal principal na hora da subtração. A diagonal principal é o número que divide, tá vendo? Ó, 8 está dividindo, o 4 que está na linha 2, coluna 2, está dividindo, o 8 que está na linha 3, coluna 3, está dividindo, e o 4 que está na linha 4, coluna 4, está dividindo, tá vendo? Os elementos da diagonal principal, eles não é essa operação que a gente faz, a gente divide essa operação quando ela estiver terminada, né? Então aqui a gente vai criar um if. Quando que o elemento está na diagonal principal? Quando a linha é igual a coluna. Então quando a linha for diferente da coluna, a gente executa esse comando aqui, né? Opa, a gente executa, peraí, isso aqui está errado. A gente executa esse comando aqui, beleza? Ok, qual que é a próxima coisa? Caso contrário, né? Eu não vou colocar o else aqui porque não precisa, mas caso contrário eu simplesmente não faço nada, tá bom? Ok, depois que a gente passou tudo pra lá, já fazendo a conta, né? Ah, e aqui eu esqueci de uma coisa, ó. Aqui eu coloquei o coeficiente, né? Eu coloquei esse numerinho que tá na frente, mas eu não coloquei quanto é que vale o número. O número vale quanto? O número é o que tá no vetor solução, né? Vetor solução na linha J, né? Na coluna J, né? Então, por exemplo, no primeiro caso aqui, vamos lá. Vamos fazer o primeiro teste aqui. O i em range de len de A. O i começa sendo 0, o j começa sendo 0. 0 vai ser igual a 0, então ele não vai entrar aqui. Ele vai pular esse 8 aqui, tá bom? Então vai, i igual a 0, o próximo j. 1. 0 diferente de 1? Verdadeiro. Beleza. Então o x vai receber quem? Recebe ele mesmo, né? Que é o b de i é 0, então é o 1. Então ele vai receber 1 menos. Quem que é a de 0, 1? A de 0, 1 é esse 2 aqui, tá bom? Vezes vetor solução de 1. Quem que é o vetor solução 1? É esse elemento aqui, é esse 0 aqui, tá bom? Então é isso, é essa continha que tem que fazer. Ok, depois que eu fiz todas essas contas, depois que eu passei isso aqui para lá, passei isso aqui para lá, eu tenho que passar o coeficiente, né, da nossa variável da linha que a gente está trabalhando, dividindo, né? Então esse x, então o x recebe ele mesmo, dividido por quem? Pelo A na linha I, coluna J. Opa, desculpa, na coluna I também, né? Onde linha é igual a coluna, quer dizer que o elemento está na diagonal principal da nossa matriz dos coeficientes, tá bom? Beleza, depois que eu fiz isso, eu faço o quê? Lá no Gauss-Jacobi, para quem assistiu, eu tive que criar um vetor auxiliar, né? Uma variável chamada vetor auxiliar,
para a gente ir salvando esses valores, e quando a gente entrasse na próxima iteração a gente trocava, né? O vetor solução passava a ser o nosso novo vetor. Mas aqui, o que eu tenho que fazer? Aqui eu não tenho que esperar a próxima iteração para trocar os valores. Eu tenho que ir trocando logo depois que eu descubro, né? Aqui eu descobri o x1. Quando eu for descobrir o x2, eu não posso usar o valor de x1 antigo, eu já tenho que usar um novo, né? Essa é a diferença que eu expliquei no começo do vídeo entre o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacobi, tá bom? Então, logo aqui a gente vai colocar vetor solução, o vetor solução na posição I, que é a posição da linha que a gente está, vai ser igual a x, beleza? Deu para entender o porquê? Vamos lá. E qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Ah tá, quando a gente acabar isso aqui, né? Quando a gente acabar de... A gente fez a linha 1, fez a linha 2, fez a linha 3, fez a linha 4. E quando a gente acabar isso, a gente tem que fazer outra iteração, né? Então vamos acrescentar uma variável iteração. Desculpa. Eu acho que isso aqui já resolve o nosso problema. Eu acho que o nosso código está pronto. Ele é mais simples que o Gauss-Jacobi justamente por eu poder atualizar o valor na hora que eu descubro, né? Por isso que eu recomendei assistir o vídeo do Gauss-Jacobi, para vocês entenderem algumas referências que eu estou fazendo aqui, ok? Eu acho que isso aqui está certo, né? Vamos testar, mas antes de testar, quando a gente sair de todo o loop, a gente vai printar as raízes que ele encontrou, né? Então vamos lá. Vetor solução. Vamos printar o vetor solução depois que ele fizer, tá? Vamos rodar isso aqui. Vamos torcer para dar certo, né? Eu não gosto de escrever os programas antes, porque eu gosto de ir pensando ao mesmo tempo que eu vou falando, beleza? Porque eu acho que isso ajuda vocês que estão assistindo a acompanhar o meu raciocínio. E se tiver alguma dúvida, vocês sabem certinho onde que essa dúvida tá. Senão eu decoro alguma coisa aqui, venho, coloco na tela e não tem graça nenhuma, né? O engraçado é programar e errar, né? Então vamos testar aqui. Gauss-Seidel. Vamos colocar nossa matriz dos coeficientes. É 8, 2, menos 1, 0, né? Ele não tem o x4 na primeira linha. Outra é 2, menos 4, 0, 0, não tem nem x3 nem x4. Aí outra é 0, não tem x1, menos 2, 8, menos 1. E na próxima linha, a última linha, é 0, né? Não tem x1, não tem x2, menos 1, menos x3, mais 4x4, fechou. Agora vamos para o nosso vetor coluna B. 1. O nosso chute inicial, nossa solução inicial vai ser 0, 0, 0, 0. E o número de iterações, sei lá, vamos fazer 10. Beleza? Vamos ver o que dá aí. Ah, ele retornou isso, né? Ele retornou esses valores aqui. Então o x1 vale isso daqui. O x2 vale isso daqui. O x3 vale isso daqui. E o x4 vale isso daqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos testar essa função de novo. Eu já calculei a resposta disso, tá? Está indo para o caminho certo. A nossa solução está convergindo para a solução verdadeira, beleza? Vamos colocar aqui 50 iterações para a gente aumentar e ver para quanto converge. Olha lá. Vai ser mais ou menos isso aí, então. A nossa solução vai ser mais ou menos isso daí. Eu calculei a solução aqui, ó. Eu usei esse site aqui, Matrix Calc, tá? E a nossa solução que ele oferece para esse sistema é x1 igual a isso aqui, x2, x3, x4. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que está bem próximo. Então, por exemplo, o x1, 101 dividido por 554, dá 0.1823. Vamos olhar aqui o que o nosso Python achou. Achou 0.18, beleza, está próximo. O nosso x2, menos 44 dividido por 277. Dividindo isso dá menos 0.1588, menos 0.16, está próximo, né? Está bem próximo. x3, 39 dividido por 277, dá 0.14079. Ah lá, esse aqui ficou meio fora, né? Esse aqui não ficou tão próximo, não. Vamos continuar. 79 dividido por x4, né? 277, dá 0.2851. Ficou bem próximo. Então as nossas soluções elas estão convergindo, né? Elas estão bem próximas do que é na real. Tá bom? Vamos aumentar aqui, vamos extrapolar, vamos colocar 100 iterações.
ele mantém, ele fica igual, né? A solução já nem varia mais, beleza? Então foi isso que eu quis mostrar para vocês hoje, gente. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. O algoritmo não é nem um pouco difícil, né? Ele é bem curtinho, ele só é chato na hora de explicar, porque tem que ter... Assim, tem que estar acostumado com a linguagem do Python, né? Tem que estar acostumado com a execução do algoritmo, beleza? Qualquer coisa que não tenha ficado claro, por favor, deixe nos comentários, me manda um e-mail, qualquer coisa eu ajudo da forma que eu puder. Ok? Muito obrigado por assistir, até mais, fui!